Lei de ação e reação. Estamos diante de uma grande incompreensão por parte do nosso irmão Randolfo Medeiros. Como diz o ditado popular, ele está trocando 6 por meia dúzia. Ele usa os termos sem se ater de forma mais rigorosa aos seus significados. Vejamos o seguinte quadro. Primeiro, karma, hinduísmo. Segundo, lei de casualidade, budismo. Terceiro, expiação terrestre, espiritismo. 4. Lei de causa e efeito e lei de ação e reação, física e química. Num sentido abrangente, todos esses itens possuem o mesmo significado. Vamos ver cada um separadamente. Primeiro, karma, hinduísmo. A palavra karma, do sânscrito, significa ação. O karma são ações praticadas por alguém durante toda uma vida, gerando consequências para uma vida futura. Então se conclui que karma são ações que geraram consequências. Se olharmos o dicionário, veremos que a palavra consequência e a palavra efeito possuem o mesmo significado. É o mesmo que resultado. E esse resultado nada mais é do que uma reação proveniente de uma ação. Então se conclui que o termo karma está vinculado intimamente à ação e reação, e a causa e efeito. A deturpação do karma na Índia. O sentido verdadeiro do karma foi deturpado pelo egoísmo e orgulho dos homens, para justificar a indiferença dos ricos para com os pobres, alegando que não se deveria socorrer os párias, porque eles tinham que cumprir os seus karmas. Foi o mesmo que aconteceu com o cristianismo do Cristo. Os homens da igreja o deturparam para cometerem crimes horrendos em nome de Deus. Assim como a culpa não foi do cristianismo do Cristo, também a culpa não foi do karma. 2. Lei de casualidade, budismo. É a lei que permeia todo o universo e, ao mesmo tempo, é a lei que determina a felicidade e a infelicidade de todas as pessoas. A lei de casualidade no budismo diz: o nosso passado causou o nosso presente, e o nosso presente causará o nosso futuro. 3. Expiação terrestre, espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 6 e 7. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa,
tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedente, sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa experiência precedente. O homem é, pois, nem sempre é punido completamente na existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, com os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 8. O nosso irmão Randolfo indicou, para justificar as suas afirmações, o item 8. Vejamos o que diz. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses escolhem livremente. O nosso irmão Medeiros está demonstrando que não conhece as obras de André Luiz. Os livros da série Nosso Lar trazem exemplos vivos sobre esse tema. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, trata com profundidade a temática da reencarnação e sobre os espíritos endurecidos que não têm condições de programar as suas reencarnações, e os espíritos esclarecidos que já possuem uma consciência mais clara dos seus débitos e assim podem participar da escolha de suas provações. Porém, essa escolha está dentro da lei de ação e reação, de causa e efeito. A diferença é que esses espíritos têm consciência de suas responsabilidades e assumem a reparação de seus erros, enquanto os endurecidos são como crianças incapazes de tomar decisões. Daí, são levados a uma reencarnação compulsória. 4. Lei de causa e efeito e lei de ação e reação, física e química. Estas leis se estendem além dos limites materiais e atuam também no universo psíquico e espiritual. Livro O Céu e o Inferno. Vejamos o que nos diz o livro da codificação, O Céu e o Inferno, no capítulo 8º, da segunda parte, Expiações terrestres. Esse referido capítulo é totalmente dedicado à lei de ação e reação. São relatos de espíritos que, na sua última existência terrena, passaram por grandes sofrimentos. Eles revelam as causas de seus sofrimentos provenientes de vidas anteriores. São depoimentos de 14 espíritos. Citaremos um deles. Letil. Este industrial, que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864, de modo horroroso, incendiando-se uma caldeira de verniz fervente. Foi num abrir e fechar de olhos que seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu, ele, que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, à distância de 200 metros. Quando se lhe pôde prestar
os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudando os ossos de uma parte do corpo e a face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. Em toda esta cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Na comunicação que esse espírito deu na Sociedade de Paris, ele disse: "O meu bom guia me fez ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Vai para 2 séculos, mandei queimar uma rapariga inocente, como se pudesse ser, nessa idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousavam tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo, o juiz e o carrasco." Estamos vendo aí que a lei de ação e reação é um dos importantes itens da codificação espírita realizada por Allan Kardec.